Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do 6 Horas Notícias. Me dê licença, estou entrando na sua casa para trazer muita informação até às 7 horas da manhã. E você vai ver na edição de hoje muita informação, onde traremos informações a respeito de todos os detalhes e destaques importantes que aconteceram na noite da segunda-feira e também ao longo desta terça-feira. Você vai ver ainda hoje. 8 pessoas são detidas e uma morre ao trocar tiros com a polícia na comunidade Fazendinha, zona norte de Manaus. Durante a fuga, bandidos invadem casa e mantêm uma pessoa refém. Foi feito o cerco na residência, tentamos uma breve negociação, ninguém se apareceu. Cresce a produção de bicicletas no polo industrial de Manaus. Aumento de 5% é o melhor resultado dos últimos 8 anos. No polo industrial de Manaus, a produção de bicicletas teve um aumento de 4,8% em outubro deste ano. Papa Francisco deve anunciar até amanhã um novo arcebispo metropolitano para Manaus, em substituição a Dom Sérgio Castriani. Começa a movimentação das festas de fim de ano. Muita gente já começou a antecipar as compras para as ceias de Natal e de Ano Novo. Nos supermercados é esperado um aumento de pelo menos 4% nas vendas e nas contratações. Isso e muito mais no 6 Horas Notícias desta terça-feira que está começando agora. Eu sou o Alex Costa e as informações estão chegando para você. A gente começa a edição de hoje com notícia séria. 8 pessoas foram detidas e uma morreu ao trocar tiros com a polícia na comunidade Fazendinha, na zona norte da cidade. Na fuga, os bandidos chegaram a fazer uma pessoa refém dentro da própria casa. As armas apreendidas pela polícia tinham as iniciais de uma facção criminosa. O bonde do crime era composto por 6 adultos e 2 adolescentes. O grupo pretendia promover o terror em uma comunidade carente da região norte de Manaus. Foram os próprios populares que entraram em contato com a polícia militar. A informação dava conta de que grupos rivais iriam se enfrentar dentro da comunidade Fazendinha, na zona norte de Manaus. Com a chegada da polícia, bandidos começaram a atirar contra a guarnição. Houve uma troca de tiros e um dos bandidos foi baleado nessa ação. Criminoso que não foi identificado chegou a ser levado ao hospital 28 de agosto, na zona centro-sul, mas morreu logo ao da entrada. Ele foi atingido no peito e abdômen. Enquanto isso, na comunidade Fazendinha, os PMs localizaram o restante do bando dentro da casa de um comunitário. A vítima chegou a ser feita de refém pelos bandidos. Foi feito o cerco na residência, tentamos uma breve negociação, ninguém se apareceu. Foi então que o morador, o dono da residência, apareceu na janela, visivelmente nervoso. Então a gente determinou que ele abrisse a porta. Quando a gente abriu a porta, já tinha um dos infratores ao lado dele. Foi feita a detenção desse também. E em um dos compartimentos da residência, encontramos todos eles homiziados e portando arma de fogo. No total foram apreendidos 4 pistolas e um revólver, todos devidamente municiados. O grupo foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Os adultos também vão responder por corrupção de menores. Tá aí mais um caso em que a Polícia Militar do Estado do Amazonas fez um excelente trabalho, tirou armas de circulação e colocou criminosos atrás das grades, não é? E pessoas muito perigosas. Vocês viram que eles fizeram uma pessoa refém dentro da própria casa durante a fuga, o que é algo lamentável. Graças a Deus, a Polícia Militar fez um trabalho muito rápido, veloz, célere, e, graças a Deus, conseguiu colocar essas pessoas atrás das grades e não houve nenhum dano à vida da pessoa que estava dentro de casa, né? É isso que a gente pede, né? A paz e a tranquilidade. Hoje em dia, chama muita atenção porque as pessoas não estão tranquilas nem mesmo dentro da própria casa. Tá virando moda isso aí de manter pessoas reféns. A gente acompanhou até no início, aliás, no final da semana passada, uma pessoa entrou dentro de uma joalheria, aliás, foi um casal que entrou dentro da joalheria e manteve o pessoal lá dentro refém até a chegada da polícia. E mostramos também há um tempo atrás a mesma situação, né, de pessoas que foram mantidas reféns dentro de casa, uma família inteira. Onde é que a gente vai chegar, né, com tanta violência, né? Infelizmente, é nesse ponto que nós estamos chegando, de uma extrema violência. Eu lá no Rio Grande do Norte já tenho visto isso acontecer há bastante tempo. Agora, em Manaus, essa influência, não é,
já está começando a aumentar. A polícia ainda bem que está fazendo um ótimo trabalho. Agora a gente muda de assunto. A Câmara Municipal de Manaus passa por uma nova reforma. Os parlamentares e a população vão poder assistir e participar das sessões plenárias em um auditório reserva que fica ao lado. Depois de 14 anos, o plenário da Câmara Municipal de Manaus vai passar por reforma. Alguns objetos já foram retirados. Se a Câmara tem organização financeira, se a Câmara faz uma boa gestão financeira e tem condições de arcar com uma melhoria dessa de sua estrutura, tem que fazer. Segundo o parlamentar, a obra é necessária, até por questão de segurança de todos que circulam no local. É necessário para o bem-estar das pessoas que aqui trabalham e é necessário sim para que a população que venha para a Câmara para fiscalizar e acompanhar os seus parlamentares, que ela tenha mais acesso, que ela tenha uma melhor segurança. Eu acho que o que vem para beneficiar, o que vem para melhorar é sempre bem-vindo. Esse vereador destaca que concorda com a obra, principalmente porque vai resolver um problema voltado à tecnologia, que eles tanto precisam no plenário. A gente tem muita dificuldade, fica chamando o técnico todas as vezes, porque tem horas que ele funciona, tem horas que ele não funciona. A bancada também tem hora que ela funciona e tem hora que ela não funciona. Então, realmente, essa reforma é necessária. Os trabalhos dos parlamentares e a visita da população vão continuar dentro da Câmara. Todas as bancadas foram transferidas para esse auditório. Segundo informações da Câmara Municipal de Manaus, a obra será entregue daqui a 90 dias. Enquanto isso não acontece, os parlamentares vão estar aqui nesse auditório improvisado para poder participar das sessões plenárias. E as pessoas que também querem vir para a galeria geral também pode, porque foi improvisado também esse local para receber essas pessoas. Isso aí vai durar até o próximo ano. E da Câmara Municipal de Manaus, nós vamos agora para a Assembleia Legislativa. Os deputados têm até esta quinta-feira para apresentarem as últimas emendas à Lei Orçamentária Anual para 2020. O Executivo prevê um orçamento de quase 19 milhões de reais. Grande parte desse recurso deve ser destinado à saúde e à educação. O orçamento estimado pelo Executivo para o próximo ano é de 18,9 milhões e desse valor, 7,8 milhões serão destinados para áreas da educação, saúde e segurança. São as chamadas receitas vinculadas a gastos obrigatórios. Cada parlamentar possui uma cota individual de 6,9 milhões de reais. Deste valor, 12% deve ser destinados por eles para o setor da saúde e 25% para a educação. Os 4,4 milhões restantes poderão ser utilizados em outras áreas. Entre as emendas impositivas que serão apresentadas por este deputado estão as que prevêem o restauro das igrejas da Matriz, de Nossa Senhora da Conceição e de Nossa Senhora dos Remédios. Como, por exemplo, assistência social, patrimônio histórico, enfim, aquelas áreas que no nosso estado, na nossa cidade, são as mais carentes. Os deputados têm até quinta-feira para apresentar as emendas coletivas. Acho que a emenda é um instrumento importante do parlamentar e nós devemos fazer com que elas sejam cumpridas. A previsão é de que após a análise das emendas na comissão, a matéria seja votada até o dia 19 de dezembro no plenário. Tá aí, mais uma matéria política mostrando todos os bastidores e como está funcionando o trabalho realizado pelos políticos aqui do estado do Amazonas, né? Eles têm até o dia 19 de dezembro para apresentar todo esse planejamento e nós aqui na TV em Tempo vamos acompanhar de perto esse trabalho que é desenvolvido tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Municipal de Manaus. E o Ministério Público Federal recomendou ao IBAMA e à FUNAI que traduzam para o idioma nativo dos Wairimi Atroari toda a documentação referente ao licenciamento socioambiental do linhão de energia que o governo federal pretende construir entre Manaus e Boa Vista, em Roraima. No entendimento dos procuradores da República, a consulta pública aos Wairimis Atroaris deve ser facilitada para atender à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Isso também como uma forma de facilitar esse contato com as comunidades indígenas, que precisam ter uma compreensão clara do que vai ser desenvolvido pelo poder público nessas áreas de reserva ambiental. Acho muito válida essa decisão do Ministério Público.
E ano que vem, Manaus deve ganhar uma casa de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. A verba veio de emendas parlamentares da bancada do Amazonas em Brasília. Larice Neves. A instituição deve começar a funcionar em Manaus em outubro de 2020. O prédio ainda não está em construção, mas o endereço já foi escolhido. A Casa da Mulher Brasileira vai funcionar na Avenida das Torres. A ideia é acolher mulheres vítimas de violência nos casos previstos pela Lei Maria da Penha. Serão oferecidos diversos serviços, entre eles apoio jurídico, social e psicológico. O governo do estado conseguiu apoio de senadores e deputados para ter dinheiro para construir a instituição. As mulheres que correm risco também vão poder ser abrigadas com os seus filhos no prazo de 24 horas. A bancada do Amazonas em Brasília destinou 10 milhões de reais para o projeto. De Brasília, Larice Neves. Obrigado, Larice. Agora a gente fala de um assunto sério, vamos falar sobre violência contra a mulher. O Amazonas é o terceiro estado brasileiro que mais mata mulheres. E no Dia Mundial pela Não Violência contra as Mulheres, ativistas amazonenses fizeram uma homenagem às vítimas desse tipo de crime. É o que a gente vê agora. O Brasil é o 5º país onde mais se mata mulheres no mundo. Segundo o Atlas da Violência de 2019, 4.963 brasileiras foram mortas em 2017. No período de 10 anos, esse foi o recorde de registro desse tipo de crime. A violência doméstica é o ponto inicial. De acordo com uma pesquisa do Observatório Internacional dos Direitos Humanos, 72,1% das vítimas de feminicídio foram agredidas por seus parceiros antes de serem mortas e nunca registraram as agressões na delegacia. São meninas, são crianças, são mulheres sendo assassinadas todo santo dia, porque mulher não é propriedade de homem, mulher tem o direito de ir, de vir, de ficar com quem quiser. A data foi escolhida em homenagem a 2 irmãs que foram violentamente torturadas e assassinadas em 1960 e desde então manifestações como forma de conscientização são realizadas por várias mulheres em todo o mundo. O Amazonas é o terceiro estado brasileiro que mais mata mulheres. De janeiro a julho deste ano, 15 feminicídios foram registrados nas delegacias amazonenses. A causa da mulher é de todas as mulheres, ricas, pobres. Claro que as pobres e as negras sofrem mais do que as brancas e as ricas. Mas a causa, quando se fala em mulher, ninguém está livre. Para reverter esse quadro, conscientizando a população, todos os anos mulheres se reúnem em locais públicos com roupas e cartazes para se manifestar contra a violência e homenagear aquelas que tiveram as vidas ceifadas. Pois é, infelizmente a violência contra a mulher é muito persistente ainda em todo o Brasil. Não apenas aqui no estado do Amazonas, isso acontece em todo o país. Nós vemos exemplos do Nordeste, o estado de onde eu vim, o Rio Grande do Norte, é o 4º com maior índice de violência contra mulheres, isso em termos de tamanho da população, mas quando a gente caminha por todo o país, nós vemos situações muito parecidas, né? Mulheres que são violentadas, agredidas, como se fossem mercadorias, como se pertencessem aos homens. Isso não é verdade. As mulheres têm que ser respeitadas, têm que ter o seu espaço, a sua voz e o seu lugar dentro da sociedade. E a gente agora vai acompanhar aqui na tela imagens do trânsito. Coloca aqui na tela para a gente ver como é que está a movimentação nesse exato momento na Avenida Torquato Tapajós. Uma certa intensidade, uma fluidez do lado no outro sentido, mas no sentido para quem vai, vemos ali um certo congestionamento. Isso normal, estamos falando de Manaus, uma cidade que tem aumentado a quantidade de veículos em circulação. Mostramos uma reportagem ontem sobre isso, que tem crescido o número de carros em Manaus. Então, olha, a tendência é aumentar também os congestionamentos. E a seguir, nós vamos mostrar a colisão entre 2 motos que deixou um universitário morto e outro gravemente ferido no Distrito Industrial. Já já a gente volta com mais informação.